Fala pessoal, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje eu quero abordar dois temas, falar um pouco do desastroso dia de ontem do Grêmio, né? E o que eu vejo sobre esse dia, né? Os sinais desse dia de ontem. E também eu quero discordar do jornalista e gremista César Cidade Dias, baseado no último vídeo que eu vi dele. Pouco antes de gravar esse aqui, eu assisti ao vídeo dele de hoje, falando de um tema que eu discordo um pouco. Eu vejo a coisa de uma forma um pouco diferente, tem uma lógica ali um pouco diferente que eu vou explicar aqui também. Começando pelo dia de ontem, né, foi um dia desastroso para o Grêmio, porque o time da Copinha foi eliminado, né? O time pelo Novo Horizontino, o time de transição perdeu um amistoso para o time de Santa Catarina chamado Próspera, se eu não me engano, Pérola, uma coisa assim, acho que é Próspera o nome do time, que está na Série D de dado do Campeonato Brasileiro. E Jonathan Robert, né, sofreu uma lesão grave de ligamento ali, vai ter que operar e ficar aproximadamente 6 meses afastado dos gramados. O que eu vejo do dia de ontem, tá? Essas três notícias tristes aí, ou né, ruins para o Grêmio. Eu acho que o tamanho dessas notícias a gente mede não pelo acontecimento em si, mas pela expectativa em torno do acontecimento. O que eu quero dizer com isso? O Jonathan Robert se lesionar e ficar 6 meses fora não é culpa de ninguém. Não é culpa do Romildo, não é minha culpa, não é tua culpa, não é culpa do departamento médico, não é culpa do fisioterapeuta, do preparador físico, do treinador, do Mancini, de ninguém. É um azar, é um problema que acontece em todo clube com qualquer jogador. É um risco que se corre e às vezes acontece. Claro que a gente vai tentar achar culpado se acontecer toda semana, né? Todo mês um cara rompe um ligamento, opa, tem alguma coisa no nosso treinamento aqui, na fisiologia, em algum setor aqui que está errado, né? Daí tem que se investigar qual é o problema, porque não existe uma coincidência tão grande. Mas um caso isolado como o do Jonathan acontece. O problema que eu vejo nessa história é o drama que se deu, né, em torno dessa notícia, porque a direção do Grêmio via, e a comissão técnica talvez também, via em Jonathan Robert um grande nome para ajudar a nos guiar rumo à Série A em 2022. Cara, não sei, eu tô começando a chegar à conclusão que talvez eu seja muito corneteiro mesmo, muito amargo, muito... Mas eu não sei que jogador eles estavam vendo. Jonathan Robert, cara. Se eu não me engano, ele foi emprestado para o Cruzeiro, né, antes de voltar para o Grêmio. Ele teve uma passagem em algum time, eu acho que foi no Cruzeiro, apagadíssima. No Grêmio não mostrou absolutamente nada. Assim, ó, nada, para não dizer nada. O início dele foi um retumbante nada, talvez pior do que nada, porque ele mostrou coisas que eu preferia não ter visto, né, que se fosse nada era melhor. Na reta final do ano, talvez nas últimas participações dele, ele até mostrou alguma coisinha, mas o nosso crivo estava tão baixo, a nossa carência estava tão grande, que quando o Diego Souza entrava em campo com menos de 270 quilos, a gente falava, nossa, que legal, o Diego deu uma melhorada. A gente estava assim, carente. Qualquer cara que dava 2 ciscadinhas na linha de fundo e não tropeçava no cadarço, a gente gostava. E foi neste cenário que eu vi um Jonathan Robert ligeiramente melhor em relação a ele mesmo, Jonathan Robert. Mas eu em nenhum momento vi um cara, como eu vi já no Ferreirinha várias vezes, né? Apesar do Ferreirinha ser irregular e ainda apresentar algumas deficiências ali, o Ferreirinha eu já vi várias vezes ele mostrar que, opa, desse mato aqui pode sair cachorro. O Jonathan Robert nunca me mostrou nada, cara. Ele só me mostrou na reta final que talvez ele não fosse o doente que ele parecia ser no início. Ah, não, esse cara aqui talvez tenha condições de ser jogador profissional, né? Só isso que ele me mostrou. Mas assim, o Grêmio recebeu propostas e sondagens por ele e o Grêmio fez um esforço para dizer que não e vai ficar e fez um alarde, ele fica.
Meu Deus, estão falando de quem, né? Do novo Ronaldinho, o Grêmio tá descobrindo. Eu nunca vi. Eu posso estar errado, pode ser que ele me surpreenda daqui a um ano, né? Quando ele voltar a ter ritmo. Mas assim, cara, eu nunca vi. E pra mim, o ponto que me chama atenção nessa notícia é de quem a gente está falando. Putz, dia triste pro Grêmio, Jonathan Robert fora. Cara, aí tu vê o que fizeram com o Grêmio, né? Dia triste pro Grêmio, Jonathan Robert fora. Num Grêmio ideal, esse cara tá emprestado pro Goiás ali e não é problema nenhum se ele tá lesionado ou não tá, sabe? Enfim, minha visão. Aí indo pra Copinha. Pro time de transição que perdeu esse amistoso, pro Próspera. O problema não é o time de transição perder pro Próspera, o problema é como a nossa diretoria enxerga esse time de transição. Da mesma forma como ela enxerga o nosso time titular. Superestimam, eles estão há 5, 6 anos superestimando atletas. É isso, é o slogan dessa direção. Há X anos superestimando atletas. Tanto os que eles contratam, como os que já estão no grupo, né? Eles acham que o nosso time é uma máquina e foi tudo um grande acidente, né? Esse time de transição é horroroso, né? É horroroso. Então perder para o Próspera, sabe-se lá como é que foi o contexto do jogo, que eu acabei não vendo, não assisti, mas independentemente do contexto, perder para o Próspera, um time ruim, perder para o Próspera, que está na Série A do Campeonato Catarinense, né? Ainda que na Série D do Nacional, perder para o Próspera não é nenhuma hecatombe. Talvez alguns tenham pintado como uma... Meu Deus! Não, um time ruim perde para o Próspera. Para mim, o grande pavor é ver que o Grêmio acha que aquela galera ali tem qualidade, tem potencial. Eu vejo raramente ali um que outro jogador que talvez possa vingar. E eu vejo esse time de transição como um todo bem preocupante. Enfim. E a Copinha eu já não vou me meter, porque a Copinha eu não sei. Eu não sei se a base foi sucateada, se a base, que já foi um grande ativo do Grêmio, eles conseguiram destruir também. Eu não sei se a base é boa, mas o treinador que eles botaram lá é sobrinho do Romildo e o cara não entende um ovo e ele que estragou o time. Eu não sei se o treinador é bom e a base é ruim, ou vice-versa, ou se tiveram azar, ou se, né, ou se a questão da física, porque é um time mais jovem, né, sub-19 ali do Grêmio. Não sei, não vou me atrever a me meter, mas quando tu vê que o cenário todo ele é preocupante e o time da Copinha é eliminado, dá para se dizer, precocemente, também já se desconfia, né, que pode ter sido muito mais do que um mero acaso ali também e que possa ter dedo de incompetência aqui ou acolá. Mas o ponto que eu vou discordar do César Cidade Dias é que ele fala assim: ah, tá todo mundo contra o presidente, tá todo mundo contra o presidente, e esse clima tem que ser modificado para todo mundo se unir em torno de um objetivo maior, que é tirar o Grêmio da Série B, blá 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 blá. Cara, mas eu não entendi objetivamente o que o César sugere, se esse vídeo acabar chegando nele, marquem ele em algum lugar aí nas redes sociais e tal, e mandem esse vídeo, até para ele esclarecer para o público dele, né? Talvez tenha mais gente com a mesma dúvida que eu. O que ele sugere que a gente faça na prática para acalmar esse clima? Porque assim, tu não pode pedir pra gente parar de ter ranço com o Romildo depois de tudo que a gente viu, não só em 2021, mas principalmente. Não tem como, cara. É uma direção arrogante, petulante, pedante, não sei qual outro ante que a gente pode colocar aí, né? Incompetente, tipo, é uma diretoria, e não falo só do Romildo, claro que ele é o alicerce dessa gestão, mas os vices de futebol que passaram, ou né, o CEO, tudo, é uma conjuntura desastrosa, e que a maior parte dela se mantém, diga-se de passagem, né? E que a gente não... Como é que tu quer que a gente fique tranquilos com isso? Sendo que a gente ainda está na mão dessa galera em um dos anos mais delicados da nossa história, que é 2022. Sabe? E eu discordo do César no sentido de que se a gente ficar todo mundo fingindo que está tudo bem e passar a mão nas costas do Romildo e não, pelo bem do clima, vamos parar de criticar, não sei o quê, eu discordo que isso seja melhor para o Grêmio. As críticas muitas vezes fazem mais bem do que mal. Muitas vezes a torcida do Grêmio
tirou o Paulo Vitor do time. Repito, tirou o Paulo Vitor do time. O Herman disse que ele estava prestigiado e que a gente tinha que gostar dele, parar com implicância, lembra? A gente criou uma hecatombe nas redes sociais e os caras acabaram tirando no susto e no desespero o Paulo Vitor. A torcida do Grêmio, pro bem e pro mal, também consegue mexer seus pauzinhos ali na base da pressão, na base da opinião pública ali como um todo. Então, eu acho que uma direção que se mostra tão perdida nesse cenário, é importante até que a torcida continue vigilante. Eu acho que, inclusive, um dos maiores problemas do Grêmio foi a idolatria que se criou pelo Romildo e companhia, e talvez eu mesmo faça uma meia-culpa nesse sentido, de a gente ficar meio anestesiado e achar que tá tudo bem, e daqui a pouco fazer umas vistas grossas para uns problemas, e daqui a pouco tá pouco vigilante. Agora que estamos, não dá para afrouxar. E assim, e isso que o César pede até não tem como a gente fazer. Porque é que nem a gente falar assim, o Grêmio tá tomando de 3, 4-0 na arena de um time, e alguém cobra, poxa, mas a torcida murchou. Poxa, a torcida tinha que estar inflamada. Não, cara. Talvez ali um núcleo ou outro até vão tentar, mas assim, a torcida vai com o time. Se o time empolga, a torcida empolga e as coisas se retroalimentam. Não tem como pedir para a forceps, para o movimento antinatural ali correr contra a maré. Não. Se o Romildo quer um pouco de paz, ele que... Como é que diz lá no Tropa de Elite? Tu quer rir, então tem que fazer rir. A torcida do Grêmio com certeza vai dar uma trégua se chegar jogador bom, se pararem de fazer besteira, né? Ah, não, tá um clima ruim, um ambiente, então a gente tem que todo mundo com o Romildo. E a gente tá falando disso dias depois de ele ter cortado o almoço de parte dos funcionários. Uma economia de 10, 15 mil por mês, sabe-se lá quanto que ele vai economizar por mês, uma migalha pro Grêmio, né? Que a longo prazo vai sair o salário do Léo Pereira. Né? E aí olha o que ele faz com o clima, com o ambiente. Já tem aí mais 30, 50, sei lá quantos funcionários contra ele. O que tu quer que eu faça? Não, galera, gastem mais agora para almoçar, mas vamos ficar brother do Romildo, vamos acender uma vela pro Romildo. Não, cara. Tu quer um ambiente bom, cria um ambiente bom. O torcedor do Grêmio vai saber relevar o péssimo 2021 se em 2022 a gente conseguir ter mostras de que a coisa está andando, mas é só notícia ruim dia após dia, é só desastre, é só contratação nada empolgante, para dizer o mínimo, é só, né? O que a gente pode fazer num cenário desse? O mínimo que a gente pode fazer é estar vigilante, fiscalizando e com raiva, sinceramente. Eu, pelo menos, vejo a coisa mais ou menos assim, é claro. E aí eu concordo com o César, se foi mais ou menos esse o ponto que ele quis levantar, por isso que eu até peço para ele esclarecer de repente. Eu não vou deixar de ser sócio, eu não vou deixar de ir aos jogos, não vou deixar de apoiar, não vou chegar na arena vaiando, mesmo que o time não seja um dos meus sonhos. Eu acho que tudo isso não precisa nem dizer, o torcedor do Grêmio sabe disso, né? A gente não vai largar por causa do Romildo. Não é isso, ninguém tá largando o Grêmio aqui. E se o discurso for nesse sentido, aí eu concordo com o César e até faço coro e vamos junto. Agora, pedir pra gente, de repente, fingir que não tá nada acontecendo e que o Romildo é um querido, aí é meio difícil. Aí tem que pedir isso pra ele construir esse ambiente. Esse é o caminho, na minha opinião. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.